Bom, então temos aqui a nossa simulação, né, de uma rede, no caso, um retículo cristalino tridimensional, tá? Não necessariamente uma rede, ela precisa ser tridimensional. Ela poderia ser somente, digamos, bidimensional, né? Então, somente tipo x, y, tá? Ou até mesmo unidimensional, ok? Desde que ela tenha aquela questão, né, de ser periódica a localização dos pontos da rede, tá? Bom, quando que essa rede, vamos supor que seja essa minha aqui, né? Quando que ela vai virar uma estrutura cristalina? Como eu disse para vocês, quando algo material substituir determinados pontos dessa rede. Qualquer ponto? Não, novamente, né? São pontos que seguem um padrão de organização, tá? Então, quem que pode substituir os pontos do retículo cristalino? Podem ser átomos, então digamos assim, esse vermelho pode ser um átomo, certo? De um determinado elemento químico. Então, digamos assim, nós podemos ter um átomo localizado nesse ponto do retículo, nesse ponto e esses dois aqui, certo? Eles estão organizados de uma forma padronizada a partir do momento que nós temos infinitos desses pontos para todas as dimensões, né? Então, nós temos esses 4 aqui, mas aqui, numa mesma distância, vai ter mais 2, mais 2, mais 2, certo? Assim como aqui vai ter mais 2, né? Para todos os lados. Não precisa necessariamente, vejam, eles ocuparem todos os pontos do meu retículo cristalino. Eventualmente, pode ser espaçado, né? Ok? Mas, se eles seguirem esse padrão que a gente está falando, tá? Digamos assim, eu tenho esses dois aqui, falhou 2 pontos do retículo, depois eu tenho 2, falhou esses 2 e depois eu tenho 2, tá seguindo um padrão, ok? Então, não tem problema nenhum. Se eu tenho, digamos aqui, né, esses 4 que tá falhando um ponto, né? Embaixo, digamos que falhe uma camada e depois eles iniciam esse padrão de novo, eu tenho um tipo de estrutura, né? Se aqui eles estão desse jeito e vamos supor que aqui no meio eles já têm o mesmo padrão de novo, eu tenho uma outra estrutura e assim sucessivamente, tá? Aqui é só para exemplificar para vocês quem que pode, na verdade, substituir esses pontos do retículo. Então, pode ser átomos individualmente, pode ser um determinado íon, que no caso, se a gente tivesse um sólido iônico, então vamos supor aqui, ó, tá? Eu teria o branquinho como sendo um ânion e esse cinza um cátion. Tá? Eu coloquei só essa ligação aqui para especificar que é uma ligação iônica, né? Ou seja, um é negativo, o outro é positivo. Aqui, provavelmente, nós teremos novamente, né? Um negativo e um positivo. E assim, sucessivamente. Tá? Esse cara também pode estar virado para cá, digamos assim. E aqui nós temos outro, né? Nesse caso dos iônicos, tá? Eu sempre estou, digamos assim, intercalando as cargas, né? Observem, tá? Eu não vou ter um negativo imediatamente ao lado do outro negativo. Eu vou ter sempre, né, as cargas intercaladas. A questão aqui, né, é que vejam que eu tenho o mesmo número, tanto de negativo quanto de positivos, né? Quem que está definindo, digamos, a minha estrutura cristalina, tá? Aqueles que estão em cima, justamente, dos pontos do meu retículo cristalino, né? Então, por exemplo, quando nós temos um sólido iônico, geralmente os ânions, ou seja, os negativos, geralmente são eles que ocupam as posições dentro do retículo cristalino. Então, a estrutura cristalina que vai ser originada vai depender da organização desses caras aqui. Esses outros é como se eles estivessem ocupando os interstícios. Vocês lembram que a gente falou, né, sobre os interstícios, que são os espaços vazios. Então, sempre vai ter alguém, tá, que é ele, por exemplo, que vai definir a estrutura, ou seja, é ele que ocupa os pontos do retículo cristalino, e os outros caras, eles entram nos interstícios, certo? Mas a estrutura cristalina é dada
por quem está em cima dos pontos. Por que é importante eu definir isso para vocês? Porque vocês vão ver que existem vários formatos. E aí, às vezes, a gente fica em dúvida em qual estrutura cristalina, né, eu estou me referindo, certo? Porque você vai olhar assim, fica meio, às vezes, difícil quando tem muitos átomos, né? Então, eu sempre vou olhar quem vai estar em cima no caso dos pontos, tá? Então, a gente pode ter aqui, no caso, né, negativo, positivo. Quem está definindo a estrutura é o meu negativo, porque é ele que está em cima dos pontos. Posso ter moléculas também, tá? Moléculas pequenas, mas não importa, né? Então, uma estrutura cristalina, ela pode ser feita por moléculas pequenas, certo? Vejam que fica bem complexo, né? Quando eu começo a colocar moléculas, como elas têm muitos átomos, começa a ficar complexo. Mas, novamente, nós temos um padrão de organização. Essas moléculas aqui, elas estão formando ali um quadradinho, certo? E não só um quadradinho. Esse quadradinho ele tem que ser repetido por uma distância infinita para ser considerado uma estrutura cristalina. Então, não é só esse quadradinho aqui, tá? Eu deveria ter esses 4, depois aqui mais 2, mais 2, mais 2, infinitos para cá, 2, 2, 2, infinitos para todas as dimensões, inclusive para baixo, daí dependendo de como que vai ser o padrão de organização dessa segunda camada. Então, não necessariamente uma primeira camada vai ser idêntica à segunda, tá? Então, digamos aqui, ó, vocês têm um padrão de ordem, tá? Que está intercalando um átomo, né? Nesse sentido e nesse sentido. Então, eu vou ter que infinitamente, né, falhar um ponto, digamos assim, de repetição aqui, e nesse sentido também, ok? E vejam que aqui no meio não tem nada. Então, eventualmente, pode ser que nessa segunda camada, digamos assim, do meu retículo cristalino, uma moléculazinha dessa esteja bem lá no meio. E somente no meio. Então, intercalando 1 e 1. Pode acontecer também. E aí, pode ser que na terceira repita o mesmo padrão da primeira. Tá? Que mais que a gente pode ter? Não necessariamente eles precisam estar retos também, né? Eles poderiam estar de uma forma mais angular, assim, ocupando esses pontos. Também pode ser, tá? Desde que esse padrão, né, de inclinação aqui entre os pontos, ele siga infinitamente. E podemos ter ainda, que é no caso dos polímeros, que são aquelas, eu fiz aqui pequeno, tá? Pra gente poder trabalhar. Mas no caso dos polímeros, né? Como é que a gente sabe que eles são cristalinos? De novo, né? Quando as moléculas lá são estruturas mais ou menos iguais e elas estão ocupando pontos dentro do meu retículo que são bem específicos, né? E que vão se repetir infinitamente, né, conforme esse inicial aqui, tá? Vejam como é complicado quando a gente tem moléculas, né? Mesmo assim, observem aqui no cinza, ó, eu tenho esse aqui, pulei um ponto, tenho outro. Aqui é a mesma coisa, eu pulei um, tenho outra, pulei um, tenho outra. Desde que, nesse sentido aqui, né, continue pulando um, e tendo outra, pulando um e tendo outra. E nessa direção, tem um e pula um, tem um e pula um, tá? E a mesma coisa acontece nas camadas de baixo, eu tenho uma estrutura cristalina, tá? Mas esse padrão, ele tem que ser infinito. Não adianta só um pouquinho elas se organizarem assim e logo depois já não organizar mais. Aí a gente considera amorfo, né? Então, a definição da minha estrutura cristalina são esses padrões de repetição em grandes distâncias, né? É isso que a gente diz, tá?